A paz do Senhor, meus amados, tá tudo bem, queridos? Vamos ler um versículozinho aqui, tá certo? É Atos 8:30. Disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aqui nós encontramos a história, né? Glória ao nome de Jesus, de um eunuco. Ele havia ido para Jerusalém adorar. E de volta ele vinha no seu carro. E quando ele vinha lendo o profeta Isaías no capítulo 53, né? Glória a Deus. Ele via lendo que Jesus havia sido desprezado, o rejeitado, não fizeram dele caso algum, não é? E que ele, como ovelha muda, ele fechou a sua boca e ele caminhou para o matadouro. E ele se entregou, né? Para nos salvar, para transformar, para nos libertar, para nos restaurar. E aí ele vinha lendo o profeta Isaías, né? Aquele eunuco. Ele havia vindo de Jerusalém. Ele já vinha de volta no carro. Quando ele vinha de volta, o Espírito Santo disse ao seu servo, né? Glória a Deus, se ajunta aquele carro. E tu pergunta a ele se ele entende o que está lendo. Aí ele se juntou àquele carro e ele perguntou, glória a Deus, entendes tu o que lê? E aquele eunuco disse, como eu poderei entender se alguém não me explicar? Glória ao nome de Jesus. E o que aconteceu? Aí ele subiu no carro e ele mostrou o que estava lendo. Estava lendo o profeta Isaías, né? De quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de algum outro? Glória a Deus. E ali Felipe começou a anunciar Jesus, não é? Que Jesus veio ao mundo com uma missão de salvar, de transformar, de libertar, de resgatar, de tirar do lamaçal do pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. E ele começou a pregar, não é? A profecia do profeta Isaías. Glória a Deus. E aquele eunuco abriu o coração e ficou compungido, né? E aí, quando ele passou pelo um rio, né? Ele disse, eu creio. O que é que está me impedindo de eu ser batizado? Meus amados, Jesus é muito lindo, viu? E olha que o homem era potente, tinha credenciais, era rico, mas ele tinha um coração humilde. Ele desejava a salvação, né? E a palavra de Deus, vinde às águas, todos vós os que têm sedes, que de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. E Jesus é esta fonte, ele está jorrando, ele quer te saciar, ele quer te descendentar. Glória a Deus. Certa vez, Jesus apareceu numa festa, né? Os judeus, eles tinham 3 festas anuais, não é? A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa dos tabernáculos. Então, esta festa era a festa dos tabernáculos, né? Então, essa festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias, né? E Jesus ali apareceu no último dia. Quando Jesus apareceu, Jesus se colocou de pé num monte bem alto. E ele clamou. Clamar, meus amados, é gritar. Ele clamou em alta voz. Aquele que é dentre vós, não é? Glória a Jesus, tem sede, vem a mim, beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Glória a Deus. Então, Jesus é o rio da vida, né? Glória a Deus. Jesus é a água da vida, né? E o rio é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer jorrar, não é? Glória a Deus. Quando Jesus subiu para o Pai, os discípulos ficaram todos atemorizados, com medo. O Senhor disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Mas fique em Jerusalém, que do alto vai vir o poder, vai lhe encher, vai lhe capacitar, vai lhe dar coragem para vocês dar continuidade à obra que eu comecei. Vocês são medrosos, mas quando vier o poder encher vocês, vocês vão ter coragem, vão ter capacidade, vão enfrentar multidões. Glória a Deus, não é? E ali desceu o poder do Espírito Santo e encheu os discípulos, e eles foram corajosos, não é? Ousado, enfrentaram o sinédrio, enfrentaram o magistrado, não é? Porque eles não tinham muita cultura, não é? E aqueles magistrados, cheios de cultura, se surpreendeu, disse: com que poder e em nome de quem tu fizeste isto, né? E ele, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar, a pregar, a mostrar, a convidar, não é? A dizer que eles precisavam se arrepender do erro, se arrepender do pecado, se arrepender da prostituição, se arrepender das drogas, se arrepender das falcatruas, não é? Que Jesus veio para lhe dar uma nova chance. Glória a Deus. E a mensagem da Bíblia, amados, é a mensagem do arrependimento. O que é se arrepender? É dar meia volta, é mudar de rota, é mudar de vida, é consertar o que está errado, para que a bênção do Senhor desça. Porque o Senhor disse nas suas palavras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus ouvidos estão abertos para ouvir as suas orações. Muitas orações que às vezes as pessoas fazem, meus amados, elas não são ouvidas, porque o pecado faz separação. O profeta Isaías disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, não é? Então Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, né? Glória a Deus, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que mudar de vida, para que a bênção de Deus e a presença de Deus paire na sua vida. Porque o Senhor quer ter intimidade, o Senhor quer revelar os seus mistérios, não é? Mas enquanto o homem estiver no pecado, para ele vai ser tudo obscuro, ele não vai entender, a sua mente vai ficar fechada, não é? Mas quando ele dá meia volta e se entrega para Jesus, não é? Aí Jesus começa agora a revelar a sua presença, o seu mistério, lhe encher da graça, lhe encher do poder, lhe encher do Espírito, não é? E fazer ele um vaso de honra nas suas mãos. Tá certo, meus amados? Fica com Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém.